Desde o início de Demon Slayer, a família Kamado tem um papel central na narrativa, especialmente em relação à técnica de respiração do Sol. Tanjiro Kamado, o pai de Tanjiro, é um dos últimos usuários conhecidos dessa técnica, que é a base das habilidades de combate dos caçadores de demônios. Mas o que muitos fãs não percebem é que essa conexão não se limita apenas a Tanjiro, Nezuko também é influenciada por essa herança. Quando pensamos sobre a capacidade de Nezuko de andar ao sol, é crucial considerar o impacto que sua infância e o ambiente familiar tiveram em seu desenvolvimento. Desde muito jovem, ela cresceu em uma casa onde a tradição e a espiritualidade estavam profundamente enraizadas. Tanjiro, ao dançar a Inokami Kagura, não estava apenas realizando um rito familiar, ele estava conectando sua família ao poder do sol, algo que, em muitos aspectos, pode ter impregnado a alma de Nezuko. Essa dança ritual é uma forma de homenagear e invocar a força do sol, e, ao observar isso, Nezuko pode ter absorvido parte dessa energia espiritual. Essa conexão mística pode ter despertado em Nezuko uma resistência latente ao sol, que não se manifestou plenamente até a sua transformação em Oni. A família Kamado, sendo descendente de caçadores de demônios, tem uma linhagem que pode estar relacionada a uma força maior que atravessa gerações. A respiração do sol é uma técnica poderosa que não é simplesmente um conjunto de habilidades de combate, ela está profundamente conectada à essência dos Kamado. Para Nezuko, essa ligação pode ter sido o fator que a diferenciou de outros demônios. Enquanto a maioria dos demônios é incapaz de resistir à luz do sol, a força da respiração do sol pode ter conferido a Nezuko uma proteção especial, permitindo que ela não apenas suportasse, mas também utilizasse essa luz a seu favor. Além disso, é interessante notar que Nezuko, mesmo antes de sua transformação, sempre demonstrou uma forte conexão com a família. Sua natureza protetora e seu desejo de cuidar de Tanjiro e dos outros indicam que ela carrega em si os valores da família Kamado. Essa lealdade e amor incondicional podem ser vistos como uma extensão da herança que ela carrega, e isso pode ter influenciado sua transformação como Oni. Em vez de sucumbir à natureza demoníaca, Nezuko escolheu proteger aqueles que ama, o que pode ter ativado um mecanismo interno que lhe conferiu a resistência ao sol. Esse fenômeno pode ser explicado por meio da ideia de que Nezuko representa a união do poder da respiração do sol com a força de vontade humana. Ao longo da série, a dualidade de ser um Oni enquanto luta para manter sua humanidade se torna uma característica definidora de Nezuko. Essa luta interna é o que a torna única e, em última análise, a ajuda a conquistar a capacidade de andar ao sol. É uma síntese de sua herança, suas experiências e seu desejo de proteger. Além disso, ao longo do arco da história, observamos outros personagens que também têm conexões com o sol, como Tanjiro. A habilidade dele de usar a respiração do sol e a marca dos caçadores se torna um fator importante em suas batalhas. O despertar dessa marca não é apenas uma habilidade, é um sinal de que Tanjiro e Nezuko estão intrinsecamente ligados, e o crescimento de um pode influenciar o crescimento do outro. Isso levanta a questão: será que a evolução de Nezuko para uma forma que a permite andar sob a luz do sol está diretamente relacionada ao despertar de Tanjiro? Essa sinergia entre irmãos, onde as habilidades de um refletem e amplificam as do outro, é uma ideia poderosa que permeia a narrativa de Demon Slayer. Conforme a série avança, a capacidade de Nezuko de lidar com a luz do sol se torna mais do que uma simples habilidade, ela se torna um símbolo de esperança e resiliência. Essa resistência ao sol pode representar a luta da Nezuko contra os próprios demônios internos e a sua recusa em ser definida apenas por sua natureza Oni. O poder do sol, que normalmente é uma fraqueza para os demônios, se transforma em um traço distintivo que a define como um ser único e poderoso. É uma evolução que fala sobre superação, amor e a força da conexão familiar. Ao refletir sobre essa teoria, fica claro que a ligação de Nezuko com a família Kamado e a respiração do sol são cruciais para entender sua capacidade de andar no sol. Essa conexão não é apenas uma questão de linhagem, mas de experiências compartilhadas, valores familiares e um desejo profundo de proteger aqueles que ama. Essa resistência não é apenas física, mas emocional e espiritual, mostrando que Nezuko é um personagem complexo, cuja jornada é tanto sobre lutar contra demônios externos quanto contra suas próprias lutas internas.
A habilidade de Nezuko de andar sob a luz do sol é uma das características mais fascinantes da personagem em Demon Slayer, e essa teoria se concentra na influência do sangue de Muzan, o progenitor de todos os demônios, e na resistência dela ao impulso demoníaco. Quando pensamos em Muzan, é importante lembrar que ele não é apenas um criador de demônios, ele é também um ser extremamente poderoso que moldou a natureza dos Oni. A transformação de Nezuko em um Oni ocorreu devido ao contato com o sangue de Muzan, e isso teve profundas consequências em sua biologia e psicologia. O sangue de Muzan é uma força vital que traz não só a imortalidade, mas também uma série de instintos predatórios. A maioria dos demônios sucumbe ao desejo de devorar humanos, perdendo assim suas características humanas ao longo do tempo. No entanto, Nezuko se destaca por sua capacidade de resistir a esse impulso. Essa resistência não é meramente uma questão de força de vontade, ela pode ser vista como um reflexo da luta interna que Nezuko enfrenta após sua transformação. O que a torna única é que ela não apenas mantém sua humanidade, mas também desenvolve habilidades que outros demônios não possuem, como a capacidade de manipular sua própria forma e a resistência ao sol. Muzan, como um antagonista central, representa não apenas a maldade, mas também a opressão que os demônios enfrentam. O sangue que ele transmite aos demônios traz consigo a maldição de se tornarem predadores. Nezuko, por outro lado, quebra esse molde. A sua capacidade de resistir ao desejo de devorar humanos sugere que há algo diferente em sua constituição, algo que pode ser atribuído a um mecanismo de defesa ou a uma adaptação única do seu corpo. Essa luta interna entre a natureza demoníaca e a parte humana de Nezuko pode ser a chave para entender como ela consegue andar sob a luz do sol. Uma das razões que sustentam essa teoria é a evolução que Nezuko passa ao longo da série. À medida que ela se adapta à sua nova condição de Oni, ela também encontra maneiras de usar sua natureza demoníaca a seu favor. Isso é evidente em suas habilidades de combate e em como ela se torna uma aliada poderosa para Tanjiro e os outros. A força de Nezuko não se limita à sua resistência física, mas também se estende a uma habilidade mental e emocional de controlar sua própria natureza. Essa capacidade de lutar contra os instintos demoníacos pode ser interpretada como um reflexo de sua força interior, um elemento que Muzan, mesmo em sua potência, não consegue compreender plenamente. Adicionalmente, a relação entre Nezuko e Tanjiro é um fator crucial. O amor e a proteção que ela sente por seu irmão desempenham um papel significativo na sua luta contra a influência de Muzan. Enquanto muitos demônios se afastam de seus laços humanos, Nezuko os fortalece. Essa conexão emocional pode ter um impacto direto em sua biologia e, consequentemente, em suas habilidades. O amor que ela sente por Tanjiro, e sua determinação em protegê-lo, podem estar ligadas à sua capacidade de resistir ao impulso de Muzan, que é, em última análise, a encarnação de todos os males que ela luta contra. Além disso, é importante considerar que Nezuko pode ter desenvolvido uma resistência à luz solar como uma forma de adaptação. Enquanto a maioria dos demônios não consegue suportar a luz do sol, Nezuko pode ter encontrado um jeito de moldar seu corpo de uma maneira que lhe permite ser menos vulnerável. Essa adaptação pode ser vista como uma resposta ao ambiente hostil que os demônios enfrentam, onde a luz do sol é uma ameaça constante. Ao invés de se deixar vencer, Nezuko utiliza essa fraqueza como um trampolim para fortalecer suas habilidades. Isso sugere que a natureza dela não é apenas um produto do sangue de Muzan, mas também uma reflexão de sua luta contínua pela sobrevivência e pelo desejo de se manter fiel à sua humanidade. A teoria de que o sangue de Muzan concede a Nezuko essa habilidade de andar sob a luz do sol é particularmente interessante, pois toca em temas mais amplos de identidade e luta. Ao longo da série, vemos vários personagens lutando contra suas próprias naturezas, e Nezuko é um dos melhores exemplos dessa luta. Sua capacidade de resistir ao impulso demoníaco é uma declaração poderosa sobre a força do espírito humano, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Essa luta entre a luz e a escuridão, a humanidade e a demonização, é um tema central em Demon Slayer, e Nezuko representa essa luta de uma maneira muito única e poderosa. Conforme a história avança, a habilidade de Nezuko de andar ao sol pode também ser vista como um símbolo de esperança e redenção. Enquanto Muzan representa o auge da corrupção e da perda da humanidade, Nezuko se torna uma luz em meio às trevas, desafiando as expectativas de todos.
Sua luta contra os instintos de Musa e sua capacidade de usar o Sol como uma arma em sua luta contra ele é um sinal de que, mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras, a humanidade pode prevalecer. Uma das teorias mais intrigantes sobre a capacidade de Nezuko de andar sob a luz do Sol está relacionada à sua evolução como personagem e ao despertar de suas habilidades. Em Demon Slayer, a jornada de Nezuko é marcada por um crescimento contínuo que não se limita apenas ao combate, mas também à autodescoberta e à transformação. Essa teoria sugere que a habilidade dela de resistir ao sol não é apenas uma questão de herança ou influência externa, mas um reflexo de sua própria evolução interna e do despertar de um poder que estava adormecido dentro dela. Ao longo da série, vemos Nezuko passando por diversas experiências que moldam sua identidade. Desde sua transformação em Oni, ela tem lutado para manter sua humanidade e se recusar a ceder aos instintos demoníacos que a consomem. Essa luta é central para sua caracterização e, paradoxalmente, pode ser a chave para sua capacidade de lidar com a luz do sol. Enquanto muitos demônios perdem suas características humanas, Nezuko faz o oposto, ela se agarra à sua humanidade com todas as suas forças. Isso é evidenciado em suas interações com Tanjiro e outros humanos, onde ela demonstra um profundo senso de empatia e proteção. O ato de lutar contra seus instintos demoníacos não é apenas uma questão de vontade, é uma verdadeira batalha interna que desencadeia uma evolução em suas habilidades. Essa luta constante pode ter resultado no desenvolvimento de um poder único, um que é diferente de qualquer outro Oni. Nezuko não é apenas uma demônio que se transforma, ela é uma demônio que transcende as limitações de sua condição, buscando não apenas sobreviver, mas também prosperar e proteger aqueles que ama. Essa busca ativa por sua própria humanidade pode ter despertado um poder latente que lhe permite resistir à luz do sol, um poder que é simbólico da sua própria força interior. Além disso, o ambiente em que Nezuko se encontra também contribui para a sua evolução. Ao lado de Tanjiro e outros caçadores de demônios, ela aprende a lutar e a usar suas habilidades de maneira mais eficaz. Esse treinamento não é apenas físico, é também emocional e espiritual. A influência de Tanjiro, em particular, é crucial. O amor e a determinação que ele demonstra têm um efeito profundo sobre Nezuko. Ao ver seu irmão lutar e se esforçar para proteger os outros, ela é inspirada a fazer o mesmo. Essa conexão emocional não apenas fortalece sua determinação, mas também pode ter um impacto direto em suas habilidades, incluindo sua resistência à luz do sol. Outro aspecto a considerar é a possibilidade de que a própria Nezuko esteja se adaptando à sua nova condição de Oni. Ao longo da série, vemos que ela desenvolve uma série de habilidades únicas que são características de sua luta pela sobrevivência e sua determinação em não sucumbir aos instintos demoníacos. Essa capacidade de adaptação pode ter contribuído para sua resistência ao sol, pois ela aprende a controlar seu corpo e suas habilidades de maneira que outros demônios não conseguem. Essa adaptação pode ser vista como um reflexo da natureza resiliente de Nezuko e da sua recusa em ser definida por sua condição de Oni. Além disso, a relação de Nezuko com o poder do sangue e a própria transformação em Oni também